com os meus amigos. Levítico capítulo 6, de 8 a 13. O primeiro texto que nós vamos ler, eu ganhei uma Bíblia nova, então eu vou ler numa versão que eu nunca tinha lido aqui na igreja, a Almeida, século 21. O texto diz assim: o Senhor disse a Moisés: dá esta ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda sobre o altar, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. O sacerdote porá a sua veste de linho, com os calções de linho por baixo, e tirará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e os porá junto ao altar. Depois se despirá dessas vestes e porá outras, e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar puro. O fogo permanecerá aceso sobre o altar, não poderá ser apagado. Ali o sacerdote acenderá lenha todos os dias pela manhã, arrumará o holocausto sobre ele e queimará a gordura das ofertas pacíficas. Agora comigo Colossenses 2:17. Os quais são sombras das quais que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. O terceiro texto, Hebreus 10:1. Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios, que continuamente se oferecem de ano em ano. Por que nós estamos lendo esses três textos? Primeiro, Levítico, ele vai envolver um livro relativo aos levitas, e embora grande parte do conteúdo seja direcionado a todo o povo de Israel, os motivos pelos quais vemos tantas ações, como eu tenho dito no Novo Testamento, tem a ver com as declarações ou sombras que foram registradas no Antigo Testamento. São símbolos, desenhos, ambientes que apontavam para a vinda de Cristo. E eu falei semana passada e retrasada, falei da casa, a casa do Pai, vindo o Antigo Testamento, tudo apontando para Jesus. Falamos do vinho novo, trazendo todo o Antigo Testamento, vários textos apontando para a vinda de Cristo e do Espírito Santo. Então, isso tem vindo ao meu coração, e grande parte do livro, ou quase todo do Levítico, você vai ver ofertas e sacrifícios e holocaustos. E a grande pergunta é: pastor, por que o senhor leu 2 textos depois? Porque tudo que a gente vai ver agora aqui em Levítico era sombra, como Paulo está dizendo, escritor aos Hebreus também. Os 2 escritores estão afirmando que tudo que acontecia na antiga aliança ou no Antigo Testamento era sombra, e agora não é mais uma sombra, como diz o texto, foi uma realidade. Quem era a realidade? Quem é a realidade? Jesus. Então é como se alguém estivesse contando uma história que ainda não, para o futuro, uma história para o futuro, não aconteceu, vai acontecer. Tudo isso é uma sombra. E essa sombra, conforme os anos vão se passando, desde Gênesis, ela vai saindo de trás, essa é a movimentação, como Sol e Lua, pensa nisso, vai saindo e depois vai invertendo, e clarão total, Jesus Cristo chegou ali no seu nascimento, em Belém. Tanto o texto de Hebreus e o outro de Paulo, mostram para nós que tudo isso aqui em Levítico era sombra. Amém até aqui? Então, novamente, o texto em Levítico, cada um deles ofereciam o quê? Ofertas e sacrifícios. Tinha oferta de culpa, ações para os filhos, questões de pecados. Tudo isso eram ações colocadas em um altar, para que Deus não viesse a destruir esse povo. Essas ofertas e sacrifícios eram realizados, o aroma subia a Deus, e Deus não trazia o que? Juízo sobre o seu próprio povo. Era um padrão de Deus desde o tempo de Moisés. Ele estabeleceu isso em leis, em mandamentos, e isso aqui era um apontamento para a própria pessoa do Cristo.
E aí, irmãos, é interessante porque o contexto e o propósito do livro de Levítico, após a saída do Egito e a construção do tabernáculo em Êxodo, surge uma questão fundamental nesse livro. Qual é? Como Deus, sendo santo, poderia habitar no meio de um povo pecador? Se você ler Levítico, ele tem um texto-chave, que é Deus dizendo assim, olha, como eu sou santo, eu quero que vocês também sejam santos. Essa é a vertente do livro todo de Levítico. Deus habitando no meio de um povo ímpio, caído, pecador, mas Deus não se contaminando com esse povo, pelo contrário, trazendo sacrifícios, ofertas e diretrizes das suas leis e mandamentos, para que esse povo fosse arrancando de dentro de si as maldades, o egoísmo, o egocentrismo, os medos, as culpas, e isso fosse ficando aonde? No altar. Isso é interessante porque o próprio livro de Levítico responde essa pergunta por meio dos sacrifícios, dos sacerdotes, não é, do sacerdócio e da lei ou das leis da pureza. A gente precisa entender que quando o Senhor traz essas instruções com relação ao sacrifício, ao holocausto, isso tem a ver comigo e com você. Não era só uma visão, apontamento para o Cristo, mas essas ações, elas também têm muito a ver com a sua vida e com a minha vida. Olha que interessante, Jesus quando esteve no poço ali com a mulher samaritana, em João capítulo 4, texto 4 e 23 diz assim, mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. E qual é o contexto? Mostrar que essa adoração que estava presa a Jerusalém, ao templo, ainda em ambientes consagrados, Cristo estava mostrando, olha, chegou um novo tempo, chegou uma oportunidade, chegou um novo momento, em que eu não quero mais procurar adoradores em lugar A, B ou C, eu estou procurando adoradores que me adorem em todos os lugares. E Paulo ainda diz assim, levantando mãos santas, ou seja, não é o lugar que te faz, é você que faz o lugar. E isso precisa ficar gravado em nós, porque no momento em que nós entendermos que Deus está procurando adoradores e não adoração, nós vamos compreender que Ele escolheu você, não o que você está fazendo. Você não é escolhido por Deus pelo que você produz, você foi escolhido por Deus porque Deus te amou antes da fundação do mundo. Se nós fôssemos escolhidos por Deus, pelo que nós fazemos e produzimos, nunca seríamos escolhidos pelo Senhor, mas porque Ele decidiu te amar como um pecador, uma pessoa que está fora do plano do Senhor, caída nesse mundo, essa carne que vai desconfigurar, e essa carne você sabe que ela vai para a terra. Eu tinha uma novidade para te falar, você quando morrer vai para debaixo da terra, é isso que vai acontecer. Mas se você estiver em Deus, o Espírito que Ele te deu, Ele puxa para Ele, assim, agora você vai ficar comigo eternamente. E é isso que eu quero deixar claro aqui para a igreja, porque você às vezes está em um lugar, e você diz assim, esse lugar aqui é muito santo. Você vai para outro lugar, você fala assim, esse lugar aqui agora é só podridão. Não, você que carrega a presença de Deus, aonde você chega, o céu chega, aonde você chega, a glória de Deus chega, aonde você chega, chega um agente de transformação, um filho amado de Deus, e ali, aquele lugar, experimentará a glória de Deus, diga aleluia. Isso é bom para nós, é maravilhoso, mas nós temos que dar esse passo como igreja, porque muitas vezes o lugar nos contamina, as circunstâncias nos dominam, os movimentos nos dominam, e a gente para de fazer algumas coisas, por causa de coisas, situações e até pessoas. Você sabia que tem gente que para de ir à igreja porque ficou mal com alguém? Você sabia que tem gente que para de fazer coisas na obra de Deus, porque alguém falou uma coisa para ela, ou porque ela falou alguma coisa para alguém? São pessoas que estão precisando crescer espiritualmente, desfrutar da presença do Eterno, e não dos problemas que a terra produz. Então, diante disso, irmãos,
Deus, Ele nos fez um sacerdócio real. Logo, não precisamos de um sacerdote como acontecia nos tempos passados. A pessoa levava tudo para o sacerdote recolhia tudo e levava tudo isso para Deus. Era um intermédio, era uma ponte. Então, quando o texto diz que isso era sombra e Cristo é uma realidade, está mostrando para nós que agora a minha vida não é para uma devoção sacerdotal do pastor, da pastora, do líder A, do líder B, não, nós estamos aqui para trazer a visão de Deus e caminharmos juntos. O fruto, a essência é você ter um relacionamento primário com Cristo, que é uma realidade, não é mais sombra. Por isso que Hebreus 10, 19 e 20 vai falar assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, o véu foi rasgado, agora eu tenho acesso livre ao Pai por meio do Filho. Mas Mateus 27, 51 a 53, alimenta ainda mais a gente nisso. E eis que o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que haviam morrido ressuscitaram, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. É o poder da ressurreição, da cruz de Jesus. Mas o último, 1 Pedro 2,9, traz para nós o que Deus espera de nós como igreja hoje. Mas vós, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como filhos de Deus, buscamos ao Senhor em espírito e em verdade, e nele somos empoderados por esse Espírito, e agimos conforme a obra do Espírito Santo de Deus. É por isso, olhando para o que acontecia aqui em Levítico, e como Paulo descreve, o escritor aos Hebreus, essa sombra do que haveria de vir, quais os princípios que cada um de nós precisamos vivenciar a partir do que aconteceu aqui em Levítico, que tem a ver comigo e contigo. O que é que Levítico, essa passagem do capítulo 6, tem a ver conosco? Quais princípios eu preciso receber para aplicar isso na nova aliança? Porque há um ensinamento aqui, Deus não aboliu a lei, pelo contrário veio cumpri-la, e porque esses ensinamentos estão aqui, nós trazemos a partir de Cristo ensinamentos para nós, e isso é uma vertente nessa igreja, é uma vertente para as nossas vidas. E aqui, irmãos, o primeiro princípio que Moisés está registrando aqui, que tinha a ver com a obra de Deus, o resgate desse povo para com ele, uma mexida na adoração, uma mexida na oferta, uma mexida na consagração, é que o fogo deveria ser conservado no altar continuamente. Diga assim comigo: o fogo deveria ser conservado no altar continuamente. Os versos 8 e 9, no capítulo 6, vão nos mostrar isso. Dá esta ordem a Arão e a seus filhos: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará à noite sobre o altar, até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. Essa instrução não veio de Moisés, essa instrução veio de Deus para Moisés. É diferente. O texto começa a dizer que o Senhor disse a Moisés, não foi uma ideia de Moisés, foi um decreto de Deus a Moisés. E sabe, irmãos, essa verdade do capítulo 6, verso 13, mantenha o fogo continuamente aceso no altar, que não deve ser apagado, é uma verdade para a minha vida e para a sua vida. Por quê? Porque isso envolve responsabilidade pessoal. Tem gente se alimentando de grupos, coletivo. Mas hoje Deus está chamando a gente, nessa passagem de Levítico 6, o sacerdote levava o assunto para Deus, era um assunto pessoal. A Bíblia diz em Apocalipse que nós somos, todos nós, sacerdotes e reis do Senhor. Ele é sumo sacerdote de sacerdotes, e Ele é rei sobre reis. Quem é rei aí? Dá uma glória a Deus. Você é rei, mas você tem um rei sobre você. Você é sacerdote, mas tem um sumo sacerdote acima de você.
Então, por causa disso, a responsabilidade ela foi trazida para o pessoal. Antes o povo chegava até o sacerdote, e uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava na sala do Santo dos Santos para ofertar tudo aquilo ao Senhor e fazer ali todo o seu ritual naquele tempo. Agora não, irmãos, o véu foi rasgado, agora você tem acesso ao Pai. A grande pergunta é: qual o nível da sua e da minha responsabilidade ao adentrarmos o Santo dos Santos? Quem fornece o fogo, irmãos, é Deus, mas quem mantém a lenha sobre o altar é o sacerdote. Deus sabe e conhece que tipo de culto estamos prestando a Ele. Deus conhece e sabe que tipo de adoração estamos entregando a Ele. Deus sabe e conhece as motivações dos nossos corações. O povo estava olhando para o sacerdote. De repente o povo agora começa a olhar para Moisés lá no pico da montanha. O Moisés está lá para receber as tábuas da lei em Êxodo 19. Esse Moisés está lá 6 dias parado, esperando a Deus. Deus desce com a sua nuvem, Deus abraça Moisés, e agora Moisés fica lá um tempo na presença de Deus. O povo que está no fim da montanha, lá embaixo de baixo, está olhando para raios, luzes e trovões. Mas depois de 10, depois de 20 dias, o povo já está dizendo para Arão: Arão, o que aconteceu com este tal de Moisés aí? Porque não basta você olhar de longe, você precisa se aproximar da glória e da presença de Deus. Moisés não estava longe, Moisés foi subir na montanha. Eu penso o tamanho do temor no seu coração. 6 dias parado, Leandro, 6 dias ali, ó. Senhor, fala comigo, e nada, nada. Mas no 7º Deus fala assim, ó: cheguei. E o texto diz que Deus envolve com a sua glória Moisés. E Moisés está no meio do coração do Eterno. Eu quero que você transporte teus olhos agora para o altar de Deus, para a visão. Moisés lá, e o povo lá. E o povo está lá, uau, olha que legal, olha que impressionante, olha que incrível. Depois de alguns dias o povo está assim: deixa esse homem para lá. Arão, constrói para nós um culto aqui, uma adoração nova, levanta alguma coisa. E o Arão, que é o sumo sacerdote, é o representante de Moisés, é o representante de Deus, deixado ali por Moisés. Arão não podia ter feito aquilo, então tragam para mim o ouro, e começaram a levar ouro para ele, e de repente está as mãos do sumo sacerdote, construindo um bezerro de ouro. Por quê? Porque quem se acostumou com o culto a Deus, vai levantar bezerro de ouro na terra. É por isso que a igreja não pode deixar esse altar sem lenha. E é lenha diária, é vida diária, é um fogo que Deus vai mandar, mas aqui está a lenha, Senhor. Isso era continuamente, igreja, era todo dia. É nossa responsabilidade mantermos o fogo aceso, não é de Deus. É nossa responsabilidade buscarmos a lenha para que o fogo não apague. Como fazemos isso no ambiente espiritual, pastor? Devoção, entrega, oração. Irmãos, o pastor pregou e tem pregado sobre oração desde o ano passado. A primeira série em 2025, ore mais. Eu não vou perguntar para não ofender, mas como é que está a tua vida de oração? Como é que está a minha vida de oração? Como é que está a tua devoção da palavra? Você está especialista nos sites de YouTube, ou você está ficando especialista em rasgar coração para a Bíblia te ler? Será que eu estou me movimentando pelas fumaças da terra, efeitos? Ou será que Deus está falando assim comigo: eu te achei, eu vou te transformar? É isso que Deus quer fazer conosco hoje. É você entender que você precisa pegar a lenha. Diga assim comigo: eu preciso. Não vamos falar de novo, assim: eu preciso assumir a minha responsabilidade de buscar uma lenha para pôr no altar. Presta atenção nisso. Josué 1, 7, 8. Apenas esforça-te e ser corajoso,
cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, assim serás bem sucedido, você vai ter sucesso. Todo mundo quer sucesso, sim ou não? Quem quer ter sucesso empresarial? Quem quer ter sucesso na vida profissional? Na vida estudantil? Quem quer ter sucesso como pai e mãe? Quem quer ter sucesso na vida pastoral? Todos nós queremos, mas aqui a receita está aqui, ó. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, assim serás bem sucedido por onde quer que andares, não é em um lugar, é em todo lugar que você andar. Porque quem coloca lenha no altar e o fogo responde, Deus derrama fogo sobre você, para que você ande incendiado, cheio da glória dEle, em qualquer lugar, a realidade poderá mudar. E ele continua, não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e, olha só irmãos, é no mesmo dia, só que é dia e noite. É de dia para você sair, e de noite para você conseguir repousar a palavra e ter um sono do justo. Dia e noite, noite e dia. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. No capítulo 6 de Levítico, Deus dá essa instrução de como seria para manter o fogo aceso. Se você ler todo, eu te aconselho, leia essa semana, mergulhe, Levítico 6, 7, 8 e 9. E o 10, esses capítulos, mostrando para você claramente que no 6 ele dá uma instrução, e no 9 para o 10, já não tem mais fogo no altar. Um dia depois, não tem mais fogo. O apóstolo Paulo vai dizer, não apagueis o Espírito que está em vós. Irmãos, há vidas hoje na igreja que não perceberam, mas o Espírito Santo de Deus nem está mais aí. Presta atenção que eu vou dizer hoje. Tem membro de igreja que está achando que o Espírito está aprovando tudo que você está falando e fazendo, só que nem ele nem se deu conta de que ele está fazendo tanto, fazendo, e Deus está assim, o Espírito nem está mais, e você nem percebeu que ele se foi. Você sabia que tem igrejas vendo isso hoje? E você sabe que se a gente não colocar lenha no altar, nós corremos o risco de sermos uma igreja assim amanhã? Porque a responsabilidade está no outro ou no grupo, não aqui. Eu quero declarar em nome de Jesus que nós vamos sair daqui assumindo responsabilidades. Tozer, um grande homem de Deus, fez a seguinte frase: se o Espírito Santo fosse retirado da igreja hoje, 95% do que fazemos continuaria acontecendo e ninguém perceberia a diferença. Se o Espírito Santo fosse retirado hoje da igreja, 95% do que fazemos continuaria acontecendo e ninguém perceberia a diferença. Ou seja, mecanismo humano, automático, volto, faço, entrego e estou no automático, e a bola e a roda continua girando. Não, irmãos, nós precisamos entender que a igreja não foi chamada para ficar numa engrenagem humana. A igreja foi chamada para andar segundo o céu. A nuvem anda, eu ando, andou, eu andei. A nuvem parou, eu paro. Aonde é que o Senhor me quer? A engrenagem da igreja não caminha eternamente. O que a igreja precisa fazer, ela tem que olhar para o céu. O que o céu determinar, a igreja faz. O que Deus mandar fazer, a igreja obedece. O que a igreja chegar, vamos chegar lá. E eu creio em nome de Jesus que a igreja Labirinto de Santa Felicidade, ela vai chegar no destino que Deus escreveu para ela. Eu creio nisso, irmãos. Mas para isso acontecer, amada igreja, nós precisamos entender que o fogo deveria e deve ser conservado no altar diariamente, continuamente. Isso não é uma ação momentânea. Não, eu faço na terça e depois eu faço no domingo, ou na verdade eu faço só domingo, porque domingo eu, como estou apagado, eu vou lá buscar o fogo dos outros, ou a lenha dos outros. Não, não. É a sua responsabilidade buscar o Senhor. Pastor, como é que a gente começa isso? Só começa. Não importa tempo, é qualidade. Eu já falei, eu fui um pastor
que eu orava 3 a 4 horas por madrugada. E Deus está me quebrando para voltar a fazer isso. E pensa que não é fácil, não. Porque, irmãos, o que vai sustentar a igreja nos últimos dias não é pirofagia gospel, não é baderna gospel, não é barulho gospel. O que vai segurar a igreja nos últimos dias é o quanto a igreja está cheia desse espírito que é fogo consumidor. É quando alguém chega, irmãos, essa semana eu estava no gabinete, ilustração, o casal chega, um casal de venezuelanos, o pastor está cuidando desse casal como se fossem os meus pais. Eu falei assim, eu vou investir, a gente vai ver a libertação, a gente vai ver a restauração, eu vou ver essa depressão indo para a cruz. Eu comecei a declarar, e vai acontecer. De repente, irmãos, surge um assunto do nada na conversa. Eu tenho 3 filhos, e você sabe, eu tento às vezes entender o espanhol, falo às vezes, mas eu não entendo nem o que eu falo. E eu não tinha entendido, aí veio no meu coração assim, pergunta de novo, assim, repeat now. Mas é mais espanhol, foi mal, então volta. E aí eu entrei no assunto de novo e eles começaram assim, pastor, estamos com a nossa família, um pedaço dela lá em Boa Vista, Roraima. E eu falei, como é que é? Me fala esse negócio direito. Aí tive que me concentrar mais. Minha filha, ela tem 3 filhas, e foi falando. Quando eles começaram a falar, eu fui entendendo. Eu falei assim, isso é uma válvula frouxa, que está ativando o seu emocional, está aí. Mas no primeiro entendimento eu não entendi nada, e acho que eles falaram isso mesmo, eu não entendia. Mas no segundo, Deus deu graça. Parecia que tinha alguém atrás de mim aqui. E Deus deu graça, e eu entendi. E o que eu fiz? Eu fui e falei assim, vamos resolver isso. Porque o campo lá é de miséria, está passando necessidade, nós temos que dar um jeito nisso, que não é só hora não, vamos ter que dar um jeito. E eu mandei mensagem para uma pessoa. Temos esse valor aí, filha? Temos, pastor. Vamos investir? Vamos. Compramos a passagem dos 4. Você pode dar uma glória a Deus aí? E eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe que a gente está segurando aqui, Senhor, para a gente fazer as coisas que a gente precisa fazer. Mas no meu coração vai assim, investe, traz esses 4, traz os 4, traz os 4, eu vou derramar. Por isso que eu pedi para deixar as bandeirinhas. A gente vai orar pelas nações todo o culto agora. É Deus chamando a nossa atenção. Por quê? Porque é essência, porque precisa acontecer de fato. Mas se a gente estiver apagado, irmãos, Deus fala, a gente não ouve. Se a gente estiver apagado, Deus dá um direcionamento, a gente vai para o outro lado. Se a gente estiver apagado, a gente agarra tudo, menos o quê? Uma palavra que Deus declarou para nós. Então, se Deus esteve contigo, então compramos as passagens, 3 mil, quase 4 mil reais de passagem. E, irmãos, para a glória de Deus, uma pessoa conseguiu um contato lá em Roraima, em Boa Vista. Vai sair um transporte de lá, vai descer até Manaus, e de Manaus a gente vai conseguir trazer essas 4 pessoas, 4 meninas, a mãe e os filhos. Vai chegar em 17 de julho, dá um glória a Deus aí. E nós vamos chegar com essas pessoas aqui nesse altar, e nós vamos dizer assim, bendito seja o nome do Senhor. Deus começou a tratar uma família, um atendimento, e agora nós vamos ver essa família reunida aqui. Você imagina o que vai acontecer naquela casa, no dia 17 de julho, um poderoso despertamento espiritual vai acontecer, irmãos, porque a igreja não está apática, não está fria, ela está acesa, ela está capacitada por Deus. Ela responde. Não fechamos o alvo de 6 meses, não fechamos 4 meses, não tem problema. A igreja não caminha por um alvo que não alcança, a igreja caminha pelo céu. O céu manda, a gente obedece, o céu fala, a gente obedece, o céu declara, a gente obedece. Nós vamos andar conforme a agenda do céu. Não vamos negociar. Essa igreja aqui é missionária, ela investe em venezuelano, haitiano, espanhol, ela vai investir em quem chegar aqui, porque nós cremos no mover de Deus sobre nós aqui, e os estrangeiros estão chegando. Você acha que é à toa que Deus manda um Jesus para cá? Fique em pé, meu filho, fique em pé. Meu irmão, se você esquecer do Jesus da Bíblia, Deus mandou um Jesus aqui, com o nome Jesus.
Pode sentar, filho. É um povo que a gente aprendeu a amar. E não pense que é só esse caso, tem outros. Por isso, diga-se comigo, nós não produzimos fogo, nós providenciamos a lenha. Diga assim, nós não produzimos fogo, mas eu providencio a lenha. Diga assim, eu providencio a lenha sobre o altar. Aleluia, irmãos. Quem está aqui comigo, dá um glória a Deus. O segundo princípio que eu olho para essa história é que as cinzas deveriam ser removidas do altar todas as manhãs. Vamos ler juntos? Tópico 2. Diga lá, vamos juntos. As cinzas de vez em quando ou todas as manhãs? Está entendendo? Eu nunca, irmãos, nunca morei num sítio. Quem já morou em sítio aí? Aí, muitos irmãos. Tem que me convidar. Eu gosto de sítio. Eu já tentei até pensar em morar em um, mas não é fácil. Sabe, eu já estive em vários sítios. Eu não morei, mas eu já estive em vários, chácaras, enfim. Eu gosto de ouvir conhecedores que vão mexendo na terra, ali os animais, enfim, tantas coisas. Agora preste atenção, você que já morou em sítio, ao acender numa lareira o fogão a lenha, é fundamental retirar as cinzas após o uso. Porque se você fizer fogo em cima das cinzas, o que vai acontecer ali? Vai encher de fumaça, e o fogo não vai queimar corretamente. Então, quando Deus estabeleceu para Moisés, Ele falou assim, Moisés, tem que ter fogo todo dia, o altar tem que estar em chamas, todo dia, mas para que isso aconteça, você não pode chegar ali e sair colocando lenha igual um doido, porque vai confundir, e vai trazer um problema. Então você tem que tirar as cinzas, isso está ali, no versículo de 9 a 12, então ele diz assim, 6, 10 em diante, o sacerdote porá sua veste de linho, com os calções de linho por baixo, tirarás as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar. Então o que acontecia? Colocava a lenha, o fogo consumia, para você colocar uma lenha nova, todas as manhãs, tinha que retirar as cinzas, e retirando essas cinzas do altar, quando o fogo pegasse novamente, ou continuasse reacendendo com lenha nova, não teria uma fumaça. Quem aqui já fez churrasco? Tem especialistas aqui, você vai conversar com um especialista, ele vai falar o que? Olha, estava lá as cinzas, né? Ele tira com a pazinha, coloca o carvão novo, acende, porque se ficar cinzas lá embaixo e colocar o carvão novo, a tua carne vai ficar podre, e o pessoal não vai gostar, você vai falar assim, pois é, deve ser o açougueiro. Mentira, você não tirou as cinzas, não dá para culpar a carne, alguém teve pressa, alguém foi desenfreado, alguém falou assim, deixa isso aí, vamos continuar o movimento. Não, tem que parar, tem que olhar, tem que arrancar aquelas cinzas, tem que tirar todas elas, e decidir por lenha nova. Do ponto de vista prático, quando as cinzas se acumulam, isso aqui é estudo, tá? Elas podem dificultar a circulação de ar necessária para uma boa combustão. Então você tem as cinzas velhas, as cinzas obviamente são velhas, e você tem a lenha nova. Na hora que você colocar a lenha sobre as cinzas e acender novamente, o processo de combustão, o ar, não vai funcionar corretamente. Presta atenção, vai parecer que tem fogo puro, vai parecer que está queimando certo, vai parecer que é muito legal, é muito bom, mas não é, é fogo estranho, tem fumaça, está esquisito. Fogo perde eficiência, produz fumaça e menos calor. Olha que coisa interessante, irmão. Então a produção é de fumaça e não de calor corretamente. Quando você pega uma lenha ou um carvão e coloca lá, você já viu a velocidade
a pressão do fogo, você não consegue nem chegar perto ali da telinha da churrasqueira. E aquele fogo, aquele calor vai aquecendo todo aquele ambiente, sem fumaça. Sabe? Por isso era importante limpar o altar e manter o fogo adequadamente alimentado. Deus estava dizendo que se é para o altar, para o holocausto queimar, que seja corretamente e não com pressa, não de qualquer jeito, mas da forma que Ele instruiu. Esse trabalho nunca foi ou será de Deus. Tirar as cinzas é um trabalho dos filhos e não do pai. Frase para você guardar no seu coração: tirar as cinzas, igreja, é um trabalho de nós, nosso trabalho como filhos, de cada um de nós. Tirar as cinzas é um trabalho dos filhos, dos sacerdotes e da igreja. E como isso se chama? Responsabilidade. De novo. Não, terceirizo, alguém limpa lá, não tem como você pedir para o pastor ou outro, é seu altar, é o seu coração, é a sua oferta, é a sua vida. Não, eu vou pedir para a equipe de adoração tirar aqui as cinzas, porque daí ele mesmo traz a lenha, e aí Deus manda o fogo. Não vai funcionar, porque você está terceirizando uma coisa que é pessoal. Tem alguém me entendendo aqui nessa manhã? Deus ordenou que o sacerdote retirasse as cinzas. Pastor, o que tem isso a ver com a prática de vida, espiritualmente falando? Manter o altar funcionando, a banda pode vir, aceso. As cinzas eram o resultado dos sacrifícios já consumidos. Você não conserva cinza, você conserva lenha no fogo. Você não fica guardando, ou conservando, ou mimando as cinzas. Cinza é para um pote. Preservar o fogo contínuo, a remoção das cinzas ajuda a manter o altar preparado para receber nova lenha e novos sacrifícios. Isso tem a ver com a gente. Revela ordem e santidade, como eu te disse, livro de Levítico, tinha uma essência, santidade, no meio do povo de Deus. Deus estava fazendo isso. No sistema levítico, Deus exigia que o serviço sacerdotal fosse realizado com cuidado e reverência. E é por isso, irmãos, que a prática aqui para nós, quando tira as cinzas, é: não viva apenas das experiências do passado. Pastor, tá bom, eu entendi essa parte aqui, que as cinzas tinham essa ação de Deus, de fazer a lenha do fogo, mas qual é a prática na minha vida? O que isso aplica em mim? Isso aplica a você não viver agarrando, olhando para as cinzas e falar assim: no tempos áureos de 1650, no tempo dos meus pais, nós íamos para a igreja de terno e gravata, hoje o pastor vai com a social, uma calça jeans e um sapato marrom. Nos tempos antigos, caminhávamos e cantávamos os hinos do cantor cristão, da harpa. Aquilo sim era adoração. Será? Não, nos tempos antigos nós víamos gente sendo curadas, milagres. E por que não vê hoje mais? Qual é o olhar para a geração antiga e a geração nova? O que aconteceu nesse hiato aqui, nesse espaço aqui da geração antiga com a geração nova? Talvez alguém não discipulou corretamente alguém, e tem uma geração nova chegando, e é meu dever, é o nosso dever discipularmos essa geração, e ela vivenciar ser uma geração em chamas. É nosso dever isso. Nossos filhos, nossas filhas, ele diz, vão profetizar, abandonar hábitos que já não produzem vida mais, são rotinas. Por que eu tenho que tirar as cinzas, pastor? Porque eu estou envolvido em rotinas, métodos, costumes que foram úteis em determinada fase, mas agora a fase mudou, o contexto é outro. Tirar as cinzas significa avaliar o que precisa ser deixado para trás para continuar crescendo. Outro, resolver acúmulos emocionais. Irmãos, por que tem que tirar as cinzas do altar? E não adianta você me dizer aqui, olá, de que você está cheio do fogo de Deus, se a tua vida emocional está uma pedra em cima da outra. Não adianta. Não, pastor, eu estou em chamas do Espírito. Como é que está a tua vida emocional? Cheio de mágoa, cheio de ferida, cheio de trauma do passado, e não consegue romper, e está dizendo que está cheio do Espírito Santo de Deus, sem perdão,
sem olhar o outro e abençoar o outro, sem liberar perdão. Como que você me explica uma pessoa cheia do Espírito Santo, ao ser confrontada, ao invés dela chegar aqui, olha, eu preciso de restauração, vamos somar, o Senhor me abençoa, o Senhor cuida de mim, vamos, então vamos somar juntos, mas não, porque tem cinzas no altar, eu fico preso nas mágoas, nos ressentimentos, nos fracassos, culpas, que vão acumulando ali, são as cinzas, quando não são tratados, podem sufocar. Olha aqui a falta do ar, já viu? Cinza, aí você fala assim, eu não consigo, e quer fogo, manda fogo, não vai cair fogo. Por quê? Porque tem fumaça, e tem cinza do passado. Nós, ministradores do Evangelho, que oramos por pessoas enfermas, pastor, quando eu orava 10 anos atrás, e por que não acontece hoje? Por que não tem lenha nova? A gente está comemorando o sucesso do passado, porque lá atrás a igreja era lotada, porque lá atrás o culto de oração quarta-feira era lotado, e por que a gente não consegue colocar 10 numa reunião de oração aqui durante a semana? Por quê? Por quê? Por que para ir para a célula é como se fosse carregando 55 quilos de rocha? Não, a célula é um combustível, a célula é um lugar de milagres, a célula é um lugar de bênção, a célula é um lugar de renovo, a célula é um lugar de compartilhamento, a célula é um lugar onde Deus se move. Manter a vida espiritual ativa. Isso quando está as cinzas lá, eu tiro as cinzas, o que eu estou fazendo? A minha vida espiritual vai estar ativa. O altar precisa de lenha nova diariamente. Na prática isso pode significar manter disciplinas como oração, estudar a palavra, comunhão, serviço, estar em atividade com a igreja, o corpo de Cristo. Tem que tirar as cinzas hoje, irmãos. Temos que tirar as cinzas. Já tem gente olhando para o relógio para ver se eu vou ser arrebatado. Terceiro, eu vou fechar a noite. O altar de Deus é o nosso coração. Diga assim, o altar de Deus é o meu coração. Irmãos, qual é o grande problema que eu vejo hoje? O grande problema que eu vejo hoje, igreja, é que a gente colocou tudo como altar de Deus, menos o nosso coração. Se você puder, ouça. Se você não vier à noite, ouça depois o complemento dessa palavra. Mas eu quero fechar essa palavra aqui mostrando para você o seguinte: altar aceso continuamente, tinha que ter lenha nova, tirar as cinzas. E tudo isso aponta para mim, para você, porque o altar, na verdade, irmãos, não são as pedras. Pedro fala que eram as pedras vivas, mas o altar, irmãos, está aqui. O altar de Deus é o meu coração. Ele precisa estar sentado no meu coração, no centro da minha vida. E é por causa disso, irmãos, que muitos não entenderam. Faz o quê? A pessoa vem apagada para o culto, ela vem distante de Deus para o culto, e ela fala assim: eu quero que a lenha desse grupo aí venha sobre a minha vida, e aí o fogo de Deus vem. Não vai acontecer, porque lenha, ou está cheio do fogo de Deus, incendiado por Deus, não tem a ver com supermercado. Tem gente achando que vai no como vai a vida cristã como um supermercado. Eu vou lá e pego, eu vou lá e recebo, eu sento aqui, eu recebo, eu vou tomando o que eu quero para a minha vida. Não, igreja não é supermercado, irmãos. Igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo recebe esse comando do Pai. Esse comando do Pai vem. E você chega aqui, irmãos. Não, tem dias que a gente não está muito bem. Aí o altar mesmo incendeia. A gente é tomado por Deus. Glória a Deus por isso. Mas não faça disso uma regra para a sua vida. Quando a gente olha para a palavra, o altar, irmãos, ele envolvia o quê? Uma lenha. Lembra da viúva? Foi buscar gravetos, 2 gravetos. Os 2 gravetos foi colocado na cabeça dela para acender o fogo, comer a comida e depois morrer. Aí o profeta chega e fala assim: você achou que os gravetos eram para acender o fogo e morrer depois de comer, mas na verdade eu estou mudando a tua dinâmica de vida.
nunca mais faltou comida naquela casa. Só dela ir buscar lenha. Sabe o que temos que fazer hoje aqui? Pegar a lenha dá trabalho, tirar as cinzas dá trabalho. É minha responsabilidade. Eu preciso ir lá e pegar a lenha. Como é que eu pego lenha? Eu tenho que cortar um tronco, eu tenho que descascar, eu tenho que limpar a área, eu tenho que sujar minha roupa, eu tenho que trocar de roupa, eu tenho que pegar essa lenha, esse graveto, e eu vou ter que ir fazer todo esse serviço, e eu ir lá e falar assim: Senhor, está aqui, está aqui, o Senhor me conhece, está aqui. Não dá para o pastor fazer isso para você. Você que vai ter que ir lá, tirar do tronco, cortar, se sujar, trocar de roupa, fazer todo esse movimento, porque é trabalho nosso. A lenha é você com Deus, a lenha é você com o Senhor, a lenha é você, um tempo de dizer: Senhor, eu estou aqui, o Senhor é Deus, está aqui meu coração, som do meu coração. Você está começando a abrir os compartimentos da sua vida, mas é você e Deus. Dá trabalho. Irmãos, a gente tem uma geração de preguiçosos, e a minha classe de homem, tem homem que não consegue ficar um culto naquele estacionamento. Meu Deus, é um sacrifício. Lá na sua casa, aquela goteira naquele chuveiro, está lá 20 anos, sua mulher vai morrer, você vai morrer, e o teu filho vai ter que consertar as goteiras. A casa é uma bagunça, porque não tem, sabe o que, irmãos? Trabalho. Irmãos, a Bíblia diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e pegue a sabedoria delas. A gente está parado, irmãos, a gente está olhando para o ontem, a gente está esperando um movimento do céu. Vai acontecer, e Deus está assim: vai acontecer, vai pegar a lenha e vai colocar aqui no meu altar, eu vou mandar fogo. Nós pegamos a lenha, Deus responde com fogo. Nós construímos o altar e Deus manda fogo. Não somos nós que produzimos o fogo de Deus, mas somos nós que providenciamos uma lenha. E quem é a lenha hoje, pastor? Quem vai ser a lenha hoje? Qual vai ser a primeira lenha hoje? Qual vai ser o primeiro? Qual vai ser o segundo? Qual vai ser o terceiro? Qual vai ser o quarto? E dizer: lenha está aqui. Então eu queria te ajudar. Pega para mim, Johnny. Eu vou deixar aqui, tem vários gravetos aqui. A gente vai fechar o culto assim: pastor, eu quero voltar a buscar lenha. Eu já preguei, eu podia entregar lenha para todo mundo. Meu amigo Elias está ali, e lá na Débora. Eu podia entregar aqui, né, meus amigos lá da Bahia, Recife. Mas eu não vou te dar uma lenha. Está vendo aqui, eu quero ser incendiado. A minha inspiração é: e você? Vamos ser incendiados juntos. Vamos juntar esses gravetos. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Chegou a nossa hora, igreja. Vem para cá e fica aqui nesse altar. Nós vamos, pega a lenha e fica aqui. Nós vamos adorar o nosso Deus. Hoje os gravetos vão incendiar nessa casa. Você vai só providenciar a lenha. Deus vai derramar o fogo. Deus vai enviar fogo sobre nós. E não é um fogo destruidor, mas é um fogo que incendeia uma geração. Queria que você não fosse embora sem pegar um gravetinho aqui. Esse graveto não cura ninguém. Esse graveto aqui é um símbolo do que Deus estava dizendo para Moisés, e Moisés falar para a igreja naquele tempo. Israel foi a primeira igreja, era o povo. Aí veio a igreja primitiva, que a primeira fracassou. A videira verdadeira, Jesus Cristo, diz assim: olha, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque havia uma videira falsa. Israel foi falso. Deus disse: Moisés, eu vou exterminar esse povo todo. Moisés: não, Senhor, não faça isso. Então eu vou fazer aos poucos, Moisés, porque esse povo é obstinado. Eu ensinei como é que se faz altar. Eu ensinei que tem que ir lá todo dia. Irmãos, não bastou uma geração. Os filhos de Arão
deixaram o altar em cinzas. Quando eles foram pegar um incensário para acender fogo, foi fogo estranho. Ambos foram fulminados por Deus. Irmãos, nós temos que ter temor a essa palavra. Temos que assumir responsabilidade de uma vez por todas. Igreja, é um clamor de Deus para essa casa. É um clamor de Deus para as igrejas. É um clamor de Deus para a igreja com I maiúsculo. É um clamor para as famílias. É um clamor. Deus está falando. Ele disse: voz do que clama do deserto. A voz era do João, como a voz é minha aqui, mas o clamor vinha de Deus. Deus está falando à igreja hoje: não abra mão, não negocie. Não negocie tirar as cinzas, não negocie colocar lenha nova. Deus vai responder com fogo sobre esse altar. Mas talvez você esteja preso a uma religião, você esteja preso aos dogmas, a sã doutrina que você disse que era como se fosse um Deus. Mas perdoar, amar, respeitar, abençoar, ser generoso, isso não faz parte da sua geração. E Deus está assim: não, vai ser completo. Se você quer seguir todas as leis, então faça tudo. E Deus está assim: era sombra, agora é realidade. Põe a mão no seu coração, por favor. Amado Espírito Santo, eu vejo uma igreja, uma geração faminta, dando uma resposta a Ti hoje, Deus. A começar em mim, Senhor. Em mim, Senhor, o primeiro sou eu. Se muitas vezes a igreja falha, é porque o líder falha, porque o líder não faz. Eu te peço perdão nesse altar aqui, Senhor. Eu te peço perdão, porque muitas vezes eu negligencio, eu não renuncio quando tem que renunciar, eu não falo o que eu tenho que falar, eu abro mão. Eu te peço perdão nesse altar aqui, Pai. Eu sou o primeiro nessa casa a dizer: Senhor, me perdoe. Perdoe, Pai, minhas falácias, perdoe meus pensamentos, perdoe, Pai amado, a minha timidez, tem hora, perdoe o meu falta de bom senso, perdoe-me, Senhor. Mas, Pai, também perdoe a nossa casa espiritual, perdoe nossa negligência, perdoe, Senhor Deus, a gente não tem ensinado os filhos a ir buscar lenha, e a culpa é nossa, Senhor. A gente não ensinou para eles a ir ter que trabalhar, a ter que fazer, a ter que se empenhar. Nos ajude, Pai. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que nesse domingo, que eu creio que será histórico para nós, o Senhor venha, Pai, com a Tua chama. E eu declaro sobre essa casa, Pai, corações aqui como os gravetos. Senhor, Teu povo trouxe aqui os gravetos. Eu peço a Ti, Pai, em nome de Jesus, como Elias orou, e Elias fez uma oração curta. Deus, o altar está aqui, a lenha está aqui, o sacrifício está aqui. Deus, responda as nossas vidas com a chama que vem do céu, como o Senhor disse lá em Atos: línguas repartidas como de fogo sobre as cabeças, uma língua que vai falar, incendiada pela palavra de Deus. Pai, nós queremos declarar que ao invés da depressão, da falência, das mortes, da depressão, do pensamento de morte, da timidez, o Senhor incendiará uma geração. Essa geração vai responder aos anseios do céu. Nós abençoamos cada vida que está aqui, Pai, cada familiar, e que a Tua boa mão esteja sobre nós. Nos prepare, Pai, para o final dessa palavra logo mais. Traga-nos, Deus, essa revelação, essa palavra, esse fogo do céu sobre nós, para que sejamos tomados pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Senta aqui na frente.